Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai ver mais um tipo de integral de linha, agora a integral de linha de uma função escalar com respeito a uma das variáveis, x, y, e no caso de R3, z também. Então, aqui a gente tem a definição desse tipo de integral de linha, onde a gente está supondo que a gente tem uma curva orientada, e nesse caso da definição, uma curva de R2, mas a definição para, no caso de R3, é bastante análoga. Então, a gente está supondo que essa curva vetorial, essa curva orientada, é o gráfico de uma função vetorial suave. E aqui a gente tem uma definição bem semelhante à que a gente viu anteriormente, em que a gente considera uma partição do domínio, esses pontos PK correspondentes na curva. Só que aqui a diferença é que, quando a gente faz o limite do somatório, e aqui a gente tem um erro de digitação, né? Está faltando um somatório aqui. Quando a gente faz o limite somatório, na definição anterior, a gente tinha ΔSK no lugar desse termo. E agora a gente está escrevendo na integral com respeito à variável x ao longo dessa curva, a gente está escrevendo ΔXK. Na integral de linha com respeito a y, a gente está usando ΔYK. Então, a gente escreve essa integral com essa notação dx. Né? Então, esse dx ele é semelhante à notação de cálculo 1, só que, por outro lado, a gente tem uma curva C aqui. Então, por esse lado, né, olhando para essa curva C aqui como domínio de integração, a gente percebe que é uma integral de linha e não uma integral tradicional de cálculo 1. Então, reforçando que a integral de linha que nós vimos anteriormente, ela tem essa notação. E aqui a gente pode destacar que esse elemento ds, ele é um elemento infinitesimal de comprimento de arco da curva. Então, como o comprimento de arco, se vocês lembram bem, ele é calculado usando essa expressão, e aí vocês podem revisar nas notas de aula. Como a gente tem ds aqui, vocês podem usar isso para lembrar de comprimento, da grandeza comprimento de arco, que é o que faz aparecer esse termo norma do vetor derivado. E aqui, concluindo o cálculo da integral, aparece aquele termozinho que a gente já viu. A f expressa em cima dos pontos dessa curva. Para calcular a integral de linha com respeito a uma variável, que a gente está vendo aqui na definição 5.5.2, como ela se escreve em relação à variável x, a gente não vai considerar a derivada da função vetorial como um todo, calculando a norma também desse vetor derivado. Como a gente está tratando apenas da variável x, a gente vai considerar a derivada apenas da função componente x. E vocês podem exercitar o cálculo dessas integrais de linha com esse exercício 5.17. Aqui vocês vão calcular as integrais de linha dessa função escalar com relação a x e com relação a y, usando essas duas parametrizações. Então, você vai calcular essas duas integrais de linha no primeiro item e também as duas integrais de linha no segundo item, calculando 4 integrais de linha no total. E lembrando que é bastante importante vocês lerem as notas de aula. Então, vocês podem usar a videoaula como ponto de partida se quiserem, mas leiam as notas de aula. Ali tem uma discussão bastante importante sobre a orientação da curva. E como a gente não vai resolver esse exercício 5.17 na videoaula, eu vou deixar essa discussão de orientação para a leitura das notas de aula mesmo. Então, tentem fazer o exercício e façam a leitura do restante desse trecho das notas de aula, que trata de integrais de linha com respeito a variáveis.